E aí, desbravador, desbravadora do céu e mar, preparado para a segunda parte da especialidade do santuário? Vamos lá? Que aqui a gente não pode parar não, hein? Vamos lá, todo vapor na quarentena. Segunda parte da especialidade santuário. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os revestimentos que haviam na tenda do tabernáculo e as cores que foram usadas lá, porque tudo isso tinha um significado. Então vamos tentar aprender isso aqui juntos, tá bom? Vamos lá? Aqui uma forma de mostrar como era o revestimento, os tecidos que cobriam o santuário. Eram 4 tipos de tecido, todos eles ficavam um em cima do outro. Aqui você vê só parte de cada um deles, mas é para representação. Eles cobriam de forma completa. Então eram 4, tá? 4 revestimentos. E cada um deles tinha um significado, conforme a gente vai ver agora, começando da parte de fora, da parte externa para a parte interna. Então o primeiro tecido da parte externa era, conforme algumas traduções da Bíblia apresentam, algumas mais antigas vão dizer que eram peles de texugo, um animal. Outras vão apenas dizer que eram peles finas. As traduções mais novas vão falar que eram peles finas. Acontece que a expressão em hebraica para texugo e para fina é bem semelhante, é bem parecida. Mas nenhuma dessas duas traduções no português é a mais correta. Quando a gente vai no hebraico, a gente descobre que a expressão mais correta seria peles de vaca marinha ou dugongo. Meu Deus, o que é dugongo? Dugongo é um animal que também é conhecido por vaca marinha, que é esse animal aqui. Estou botando a imagem dele porque eu acho que você nunca viu. Então, tá aí esse bichinho simpático, gordinho, ele era o dugongo. E é um animal que era comum naquela área, na região do Mar Vermelho. Então, possivelmente, é desse animal que ela fala, que a Bíblia fala quando diz que o primeiro revestimento eram com essas peles. O que isso representava? Esse animal era uma pele assim, uma pele meio grosseira, ficava do lado de fora, porque por ser um animal marinho, a pele é mais impermeável, então protegeria o tabernáculo de chuvas. Mas não era um tecido bonito. Era um tecido assim sem beleza. Isso aqui seria uma representação da humanidade de Cristo. Lembra lá que Isaías fala que quando as pessoas olhavam o Messias, elas não viam beleza nele, viam uma pessoa comum, não tinha nada assim extraordinário? Então por isso essa pele seria uma representação da humanidade de Cristo, porque era algo comum, porque para mostrar que Jesus se tornou completamente um de nós. Tá legal? A segunda parte, então embaixo da pele de dugongo, haviam então as peles de carneiros tingidos de vermelho. Isso aqui, o simbolismo é bem simples de encontrar, não é? O carneiro ou o cordeiro, que eram um dos principais animais usados no sacrifício, é uma representação de Cristo. Lembre que a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essas peles de carneiro tingidas de vermelho eram para representar o sacrifício de Cristo. O Cordeiro Jesus, o vermelho é a representação do seu sangue. A terceira cobertura eram peles de cabras. Essa cobertura, a Bíblia diz que elas não eram trabalhadas. Era simplesmente pegava a pele e juntava, costurava uma na outra e formava então o tecido, a cobertura, mas sem nenhum trabalho, sem nenhum tingimento, nada parecido. O que isso representa? Por ser uma pele colocada ali de forma pura, isso seria uma representação da pureza de Cristo. Cristo como sem pecado. Cristo se tornou um ser humano, mas ele nunca pecou. Não havia pecado nele. Ele veio igual a Adão, totalmente livre do pecado e passou a vida inteira sem pecar. Então essas peles de cabras seriam uma representação da pureza de Cristo. E o quarto tecido, que era aquele que você enxergava da parte interna do santuário, e era o mais bonito, era o mais trabalhado, ele era feito de linho fino torcido nas cores azul, púrpura, que é um roxo, e carmesim, que é um vermelho. E havia um desenho de querubins, estavam bordados ao longo de todo esse tecido. Querubins são anjos, anjos que servem na presença de Deus. Então esse tecido fino, que era bonito, que era mais trabalhado, ele era uma representação da divindade e da realeza de Cristo. Por quê? Porque ele tinha toda uma questão de cores trabalhadas e os anjos ali com uma representação do trono de Cristo, os anjos servindo.
Então, quando o sacerdote ou o sumo sacerdote entrava na parte interna do santuário, ele olhava para cima, ele via esse tecido. A cortina, o véu que separava o local santo do local santíssimo, era feita com esse mesmo tecido. Era uma representação da realeza, da divindade de Cristo. Legal? Então, esses eram os 4 revestimentos do santuário e o significado de cada um deles. Mas tinha muita cor lá dentro. Todo o santuário tinha muita cor. Cada cor tinha também um significado. Vamos ver cada uma delas? Primeiro, a cor vermelha ou carmesim. Vermelho, como já falei, uma representação simples, é o sangue de Cristo. A segunda cor que aparece muito no santuário é o azul. O azul representa o céu. Olha para cima, se não estiver nublado. Vai na janela, o céu está limpo, que cor que o céu é? Azul. Então, ao olhar para o azul, isso seria uma representação do céu ou dos valores do céu. Ao olhar para o céu, ao lembrar de Cristo no céu, ao lembrar que nos foi prometido o céu, que a nossa herança é o céu, então isso seria uma forma de nos lembrar de nossa lealdade a Deus, nossa lealdade a Cristo, para que possamos viver aqui na terra já os valores do céu. Púrpura ou roxo era uma cor que representava a realeza, os reis se vestiam com essa cor, tá bom? Até lá no Novo Testamento, quando você encontra a cena do julgamento de Cristo e os soldados zombando de Cristo, a Bíblia diz que eles colocaram um manto púrpura em Jesus, uma forma de zombaria para dizer que ele era o rei dos judeus. Então a púrpura sempre foi a cor da realeza. O branco, a cor da pureza. O preto era uma representação das trevas, então uma representação do pecado. Ele estava ali para mostrar que não havia, na verdade, trevas em Deus. O ouro, muita coisa do santuário era feita de ouro, era uma representação da glória de Deus, tá bom? A prata tem 2 explicações. Eu vou colocar as 2. Eu prefiro a representação da redenção. Por quê? Na Bíblia, sempre que um escravo era comprado, ele era comprado com moedas de prata. E haviam valores diferentes. Então a prata era usada para a compra de um escravo e até a libertação de um escravo. Por isso esse simbolismo de redenção. Eu prefiro acreditar nesse simbolismo, mas eu vou falar um outro também, que seria a ideia de anseio ou desejo. Por quê? Porque a palavra hebraica para prata e a palavra hebraica para desejo ou anseio são parecidas, elas têm a mesma raiz. Então alguns querem dizer que a prata seria um significado de desejo. Desejo pelo quê? Desejo por Deus, desejo pelo céu, anseio pelo céu. Então os 2 significados podem ser possíveis. Eu prefiro de redenção, mas os 2 são possíveis, tá bom? E o terceiro também tem 2, e o último, perdão, que também tem 2 significados, que era o bronze. O bronze teria a ver com a ideia de julgamento, com a ideia de eu reconhecer o meu erro, eu reconhecer a minha culpa. Você pode perceber que as partes externas, que era o altar de sacrifício e a pia, eram feitas todas de bronze, e os 2 tinham essa ideia de reconhecer o pecado. Então, o bronze teria essa ideia do julgamento, de eu reconhecer a minha culpa diante de Deus. Tinha uma espécie de algemas naquele tempo, também eram feitas de bronze. Mas também pode representar a divindade de Cristo. Quando a gente vai lá em Apocalipse ou em Daniel, onde é descrito Cristo na sua forma glorificada, é mencionado que o seu corpo ele brilha igual um bronze polido. Então isso aqui poderia também representar a divindade de Cristo. As 2 explicações são possíveis aqui. Tá legal? Então essas são as cores e a representação de cada uma delas. Deu para entender? Se não, volta o vídeo aí, vai vendo por partes, você vai conseguir compreender esse ponto. Tá legal? E para essa especialidade você vai precisar ler alguns textos e fazer um debate sobre eles. Eu não sei como é que o seu conselheiro está te orientando a cumprir esse requisito, procura lá o seu conselheiro, ele vai te orientar, mas os 3 textos para essa meditação são esses aqui, ó. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E Êxodo 25, verso 8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esses textos mencionam a obra do santuário. O santuário na terra, que foi criado, foi feito para ser o local onde Deus iria encenar e ilustrar a salvação para o povo de Israel.
Aqui falando do santuário celeste, mostrando a obra de Cristo no santuário celestial. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá, mostrando que nós já estamos vivendo a última etapa do santuário. E o texto de 1 João que mostra que sempre que nós confessarmos nossos pecados a Cristo, Ele nos perdoará. Converse lá com o seu conselheiro, ele vai te orientar ao que fazer com essa sessão aqui, mas isso mostra a obra de Cristo em nosso favor em todo o tempo, tanto no santuário da terra quanto no santuário celestial. Tá legal? Essa foi a segunda parte, a gente se vê na terceira parte dessa especialidade. Um abraço para vocês, Deus te abençoe.